Nosso personagem principal se chama Michael, que era um estudante universitário comum até 20 anos atrás, quando o mundo foi invadido por zumbis. Durante todos os últimos anos de sua vida, ele não fez nada além de tentar sobreviver em um novo ambiente cheio de perigos. Com o passar dos anos, sua mente começou a desmoronar ao perceber que ele não seria capaz de encontrar sua família, a quem ele abandonou para sobreviver neste mundo cruel. Estando à beira da morte, ele não tinha medo dela porque entendia que toda a sua existência não tinha sentido. No calor da batalha, ele finalmente encontrou paz, mas por algum estranho milagre ele se viu em seu quarto de infância, pensando que sua vida estava passando diante de seus olhos. Olhando ao redor, ele não consegue acreditar que está no mesmo lugar que foi destruído exatamente 20 anos atrás, quando tudo começou a mudar rapidamente. Olhando para a fotografia ao lado da cama, na qual ele carrega sua irmãzinha nos braços, parece-lhe que tudo o que está acontecendo é apenas fruto da sua imaginação. Tudo ao redor parece bastante real porque nosso personagem principal sente os cheiros e toques de seu corpo, que no reflexo o lembra de uma criança jovem e estúpida. Naquele exato momento, ele se lembra que foi neste dia que o apocalipse começou, e decide verificar onde sua irmã mais nova está agora. Ele se lembra de como naquele dia fatídico sua covardia e medo diante da visão do perigo tomaram conta e controlaram seu corpo. Depois de ver a primeira pessoa infectada, ele abandonou a irmã, que estava sentada em uma cadeira de rodas, deixando-a morrer, e depois se arrependeu pelo resto da vida. Depois que as memórias o inundaram, ele olhou para o calendário e para a hora exata, percebendo que sua suposição sobre os eventos de 20 anos atrás se revelou verdadeira. Michael percebe que aparentemente ele retornou magicamente 20 anos no passado. Ao abrir a porta do quarto, ele vê sua irmã mais nova sentada em uma cadeira de rodas observando o lindo fluxo da vida do lado de fora da janela. Incapaz de conter suas emoções, o protagonista se joga nos braços de sua irmã Sylvia em lágrimas, e ela não entende o que está acontecendo. A menina, confusa, pensando que seu irmão teve um pesadelo, tenta acalmá-lo, mas ele, sem explicar nada, diz que não cometerá os erros que conseguiu sobreviver. Ele enxuga as lágrimas restantes do rosto manchado de lágrimas com as mãos, e pede para a irmã ficar em casa enquanto ele sai por um tempo para fazer algumas tarefas. Sylvia pede para ele não se apressar e tira um dos grampos de cabelo da cabeça e o entrega ao protagonista, dizendo que quando ele voltar, vivo, ela o devolverá. Depois de prometer à irmã que retornaria em breve, o personagem principal troca de roupa, percebendo que resta muito pouco tempo antes do apocalipse começar e que ele precisa se preparar adequadamente. O principal problema depois que o apocalipse começou eram os recursos, e uma pequena loja 24 horas custava uma vida humana. Então Michael vai às compras. As meninas que trabalham na loja ficam desanimadas com a quantidade de produtos que nosso personagem principal compra e decidem que ele está louco. Depois de coletar quase a maioria dos produtos das prateleiras da loja, o personagem principal pergunta se há mais comida no depósito. Quando as meninas perguntaram como ele iria entregar todas essas mercadorias em casa, o personagem principal apontou para uma van de verdade localizada perto da loja. Depois de algum tempo, tendo pago todas as compras e carregado o conteúdo no carro, até o motorista fica surpreso porque nosso personagem principal precisa de tantos suprimentos. Enquanto não estão dirigindo, o homem olha para uma fotografia de sua família e diz ao nosso personagem principal que ele precisa passar mais tempo com seus entes queridos, porque mais cedo ou mais tarde, isso acabará. Depois de terminar de descarregar os suprimentos, o homem está prestes a se despedir de Michael, mas ele o impede porque quer lhe passar algo. O personagem principal pede ao motorista que termine o trabalho de hoje e vá para perto de sua família, porque o mundo mudará muito em um futuro próximo e ele precisa protegê-los. Depois de algum tempo, Michael começa a fabricar armas para a autodefesa a partir de materiais descartados. Sua preparação é interrompida por Sylvia, cuja aparência mostra claramente que ela não entende o que está acontecendo e expressa sua insatisfação. Ela começa a gritar com o irmão porque recebeu uma notificação de que todo o dinheiro que eles tinham economizado estava sendo sacado da conta conjunta e ela exige uma explicação imediata. O irmão sorri, pede para ela não ficar tão brava e, esperando compreensão, diz que o apocalipse está chegando e pede que ela acredite nele. A menina surpresa encosta a testa na cabeça do irmão, pensando que ele está com febre, pois o que ele diz parece brincadeira de criança. Michael pede sinceramente que acreditem em suas palavras e pede que sua irmã aproveite o ar puro e o céu tranquilo acima de sua cabeça uma última vez. Sylvia diz que seu irmão está agindo de forma muito estranha hoje e fazendo coisas irrefletidas e muito estranhas.
Mas a menina observa que pela primeira vez na vida, vê Michael tão sério e isso faz com que ela não negue o que ouviu. Entendo a seriedade da situação. O personagem principal lembra que na primeira semana após o início de todos os eventos, 90% da população da Terra morrerá ou se transformará em zumbis. Em algum lugar da cidade, após o anoitecer, um homem desconhecido recebe uma mensagem de seus superiores que o deixa furioso e ele ouve um cachorro latindo por perto. Infeliz por ter que trabalhar o fim de semana todo, ele joga o celular no cachorro com toda a força, extravasando sua raiva. Depois disso, ele vê que não se trata de um cachorro comum, mas de um animal mutante que ataca seu agressor. Nossos heróis, observando o caos começando nas ruas da cidade, são tomados por um genuíno horror primitivo. Sylvia, chocada com o que viu, pergunta ao irmão o que está acontecendo quando, de repente, alguém começa a bater na porta do apartamento deles. A menina ouve pela voz que é sua vizinha pedindo ajuda. E a personagem principal lembra que no passado foi por causa dela que eles encontraram o primeiro zumbi. Sylvia corre para abrir a porta enquanto os gritos de socorro do vizinho se tornam cada vez mais persistentes. Ao abrir a porta, ela vê à sua frente o rosto assustado de uma mulher que mora ali perto e pergunta o que aconteceu com ela. Qualquer emoção desaparece do rosto de Sylvia quando ela vê um mutante enfurecido atrás da mulher. A cabeça do nosso protagonista brilha com memórias de uma vida passada, na qual ele, junto com outros sobreviventes, partiu em uma missão muito importante. O grupo se viu cercado por todos os lados por monstros de alto nível, e o pânico reinou entre eles. O protagonista tentou o seu melhor para ganhar tempo para que seus companheiros recuassem enquanto lutava contra inimigos que eram superiores em força. Olhando ao redor, ele notou seu amigo próximo, que pediu perdão e simplesmente o deixou para morrer, fugindo. Michael lembrou que ele próprio já havia feito exatamente a mesma coisa, deixando sua irmãzinha indefesa sozinha. Naquele momento, ele percebeu o quão desesperada e impotente Sylvia estava se sentindo, e, tendo tempo para reagir, jogou a arma que havia feito em direção ao infectado. Michael pediu para a irmã fechar os olhos, prometendo que a protegeria a qualquer custo e que tudo ficaria bem entre eles. Ele pede para Sylvia ficar parada, e vê como o zumbi com um pedaço de pau saindo do crânio corre para atacar novamente na esperança de destruir os humanos patéticos. O personagem principal, com facilidade e compostura no rosto, defende o ataque do agressor e corta um de seus membros. Ele entende que agora está diante dele o primeiro e mais baixo nível de zumbis que apareceram no início do apocalipse, e que eles não têm inteligência. Sem problemas, com alguns movimentos rápidos como um raio, ele lida com os infectados usando seus muitos anos de experiência. Depois de derrotar seu oponente, Sylvia puxa a bainha de sua jaqueta, pedindo ao irmão que pare e pare de lutar. Michael abraça a irmã, dizendo que tudo acabou e que definitivamente tudo ficará bem com ela. Depois disso, ele começa a olhar ao redor porque ouve a voz de alguém. Sua irmã, sem entender o que está acontecendo com seu irmão, tenta ajudá-lo. Mas o personagem principal começa a perder a consciência. Depois de algum tempo, ele recobra os sentidos e vê ao seu redor um estranho santuário, envolto em um brilho azul e drenando uma energia incrível. Poucos momentos depois, as estátuas localizadas ao redor do santuário disparam poderosos raios de energia de seus olhos em direção ao nosso herói. A cabeça do nosso protagonista começa a se dividir devido à enorme quantidade de informações que entram em seu cérebro, e ele vê janelas de informações surgindo diante de seus olhos. Seu corpo começa a mudar rapidamente, e a voz do sistema em sua cabeça diz que uma reestruturação e estudo dos genes está ocorrendo. Completada a transformação, o protagonista é informado de que o reconhecimento do dono do sistema está completo e ele se encontra em um corpo transformado. Michael sente seu corpo se enchendo de energia vital, e janelas de contexto em sua cabeça lhe dizem que ele pode melhorar a si mesmo e suas habilidades. Ele entende que para se desenvolver precisa pagar pontos de evolução, que precisará ganhar matando vários infectados. Ele pode gastar pontos de evolução em várias características de seu corpo, como força, velocidade de detecção, inteligência e assim por diante. Após receber seus primeiros pontos, ele decide melhorar seus indicadores de força para aumentar suas chances de sobrevivência. Melhor do que suas habilidades, ele de repente sente uma onda de força em seu corpo e espera que desta vez ele seja capaz de mudar seu futuro graças a esse poder. Depois de distribuir os pontos, ele perde a consciência novamente e volta a si em nosso mundo, observando sua irmã esperar todo esse tempo para que ele acordasse.
Ao recuperar a consciência, a irmã da personagem principal imediatamente diz que seu irmão a assustou muito porque ele desmaiou muito repentinamente, e ela não sabia o que fazer. Sylvia começa a chorar e diz que não suportaria se algo acontecesse com seu irmão, e ele acaricia sua cabeça e explica que tudo ficará bem. Ao recuperar a consciência, Michael imediatamente entende que precisa lidar com o cadáver de sua vizinha. Caso contrário, ainda mais zumbis virão aqui. Mas quando ele sai pela porta, ele descobre que ela está desaparecida. Em vez de um corpo sem vida, ele vê apenas uma poça de sangue e um rastro que se estende escada abaixo até os andares inferiores. Percebendo que terá que limpar todo o perímetro para permanecer seguro, o protagonista decide trocar de roupa, pois ela ficou pequena para ele. Graças à evolução, ele cresceu muito e ganhou massa muscular, e seu corpo ficou muito mais forte e resistente. Sylvia, que já havia se mudado para o quarto, entrega ao irmão as coisas do pai, que devem ser do tamanho certo para ele. Enquanto espera a camiseta ser vestida, a menina começa a se preocupar com o estado atual dos pais, pois o mundo está em um verdadeiro caos. Ela se lembra de como os pais os deixaram sozinhos quando eles tinham 10 anos de idade, e depois disso, eles ficaram abandonados a maior parte do tempo. Depois disso, mamãe e papai começaram a enviar dinheiro para eles todo ano, e somente esse fato indicava sua existência. Depois de terminar de trocar de roupa, o personagem principal pede para a irmã não se preocupar, pois seus pais são bastante independentes. Olhando para o irmão, Sylvia ainda não consegue acreditar que em apenas uma noite ele cresceu tanto e mudou tanto de aparência. Michael tenta dar desculpas e coloca a culpa de tudo em um desequilíbrio hormonal em seu corpo, e também diz que precisará se afastar por um tempo. Sylvia está muito preocupada com o irmão, e diz que está com medo porque o mundo mudou muito e ela tem medo de se tornar um fardo para ele. O protagonista tenta acalmar a irmã, explicando que só quer dar uma olhada e ter certeza de que o abrigo é seguro. Ele pede à irmã que não pense que ela é um fardo para ele, porque ele não quer acabar no lugar do vizinho, e, em um momento tão difícil, eles definitivamente precisam ficar juntos. Sylvia concorda com ele e pede que ele retorne o mais rápido possível, entregando-lhe seu grampo de cabelo, que segundo a tradição ele deve devolver. Armado com uma adaga, nosso herói principal sai das paredes de seu apartamento e parte para um reconhecimento. Ele olha para o rastro de sangue deixado no chão pelo zumbi que ele matou, e percebe que eles vivem no último andar. Todo o perigo estará lá embaixo. Michael começa a descer lentamente as escadas, examinando cuidadosamente cada andar e verificando todos os cômodos possíveis, até que ele tropeça em novos infectados. Assim que o zumbi percebe nosso personagem principal, ele imediatamente começa a se mover em sua direção, proferindo frases incompreensíveis. Correndo para atacar nosso protagonista, o infectado sofre uma derrota inevitável, já que Michael tem habilidades e experiência mais do que suficientes para lutar contra inimigos de alto nível. O menu de contexto informa ao protagonista que para cada zumbi de nível básico, ele recebe um ponto de evolução. Também observando a janela de atualização, ele vê que diferentes habilidades exigem diferentes quantidades de pontos de evolução para serem atualizadas, e para atualizar a mesma força, ele precisa de 6 pontos. O mais caro é estimular o espírito mental, porque em uma vida passada, ele ouviu falar de pessoas que tinham várias habilidades espirituais mentais, e decide que essa talvez seja a característica mais importante. Olhando para suas habilidades, ele entende que para obter a habilidade ele precisa do 10º nível de espírito mental, e no momento, é melhor aprimorar outras habilidades e deixar isso para depois. Descendo para andares cada vez mais baixos, o principal objetivo prioritário do nosso protagonista se torna matar o maior número possível de infectados. Ao inspecionar outro apartamento, ele vê vestígios de sangue nas paredes e móveis, o que indica que uma batalha recente ocorreu. Ao entrar no banheiro, ele vê o corpo sem vida de uma mulher que, aparentemente, não teve tempo de se transformar em zumbi. Michael entende perfeitamente que nem todo mundo é capaz de suportar mudanças tão drásticas na vida, e que é mais fácil acabar com a própria vida. Naquele exato momento, suas habilidades de detecção permitem que ele reaja aos infectados atrás dele. Abrindo sua enorme boca, o zumbi está prestes a cravar os dentes em nosso protagonista e morder um enorme pedaço de carne. O personagem principal consegue reagir e, usando sua adaga, perfura o crânio do mutante que o atacou. Ele não deve baixar a guarda em nenhuma circunstância, porque a árvore da evolução não o tornou imortal. Depois de limpar o andar seguinte, ele decide não demorar e continuar a inspecionar o prédio, já que não lhe resta muito tempo. Ao inspecionar o andar seguinte, ele é notado por uma certa mulher que conseguiu sobreviver,
E, aparentemente, também é uma das moradoras desta casa. Depois de bater na porta e perguntar se havia sobreviventes, a mulher olha para fora da porta e diz que seu apartamento está seguro e pede para ser deixada sozinha. O personagem principal pede para verificar pessoalmente a segurança de seu abrigo, porque ele não quer usar a força. Mesmo assim, a mulher decide deixar o personagem principal entrar em seu apartamento por um curto período, onde tudo parece bastante tranquilo e calmo. Enquanto olha ao redor da sala, Michael percebe uma fotografia pendurada na parede e decide perguntar onde seu marido e filho estão agora. A mulher responde que seu filho está na escola, e seu marido foi encontrá-lo, e eles ainda não retornaram, e ela está muito preocupada com eles. Depois disso, ela pede para ele sair do apartamento dela porque ela está com muito medo. E, assim que nosso personagem principal está prestes a sair, ele ouve sons estranhos vindos do quarto. Ele imediatamente decide verificar o que exatamente está causando o barulho. E a mulher, com uma expressão assustada no rosto, tenta detê-lo, dizendo que não há mais ninguém ali. Michael começa a abrir a porta com sangue visível do outro lado, e a mulher faz o possível para detê-lo. Ao entrar na sala, ele vê uma pequena silhueta de um homem segurando um cadáver ensanguentado na mão. Essa imagem assustadora, aparentemente, é o filho daquela mesma mulher que se transformou em zumbi. Ele pede com um sorriso louco para brincar com ele. Naquele exato momento, o personagem principal consegue reagir ao fato de que a mulher parada atrás dele está tentando atacá-lo. Após se esquivar do ataque, ele não entende o que está acontecendo e pergunta por que ela está se comportando assim e por que decidiu esconder a presença dos infectados. Sem esperar por uma resposta, um garoto imediatamente o ataca, deixando Michael surpreso com o quão rápidas as crianças zumbis são. Usando seu novo corpo, o protagonista cai de costas e com um chute poderoso arremessa o corpo do agressor para longe. A mulher que ele conheceu imediatamente se coloca entre os dois, dizendo que não permitirá que eles toquem ou machuquem seu filho. Michael pede que ela caia em si, porque este não é mais seu filho, mas um zumbi que devora pessoas, e se ela continuar a protegê-lo, estará em sério perigo. A mulher começa a entrar em pânico histericamente e diz que não acredita, porque este é seu filho amado, e ele está apenas um pouco doente e ela precisa esperar até que inventem uma cura. Ela tenta dissuadir nossa protagonista de matar seu filho enquanto os infectados avançam. O protagonista faz o possível para convencer a mulher e também avisá-la que ela precisa evitar isso. Mas todas as suas tentativas são em vão e momentos depois o corpo dela é perfurado por um golpe poderoso e o sangue espirra por todo lugar. A criança começa a comer o corpo da mãe e Michael imediatamente corre para ajudá-la na esperança de salvar a pobre mulher. Deitada no chão sangrando, ela consegue agarrar o personagem principal pela perna no último momento e, mesmo estando à beira da morte, pede que ele não mate seu filho. O protagonista, com desespero nos olhos, explica que se uma pessoa se converteu, ela não pode mais ser salva e não pode permitir que ela ande pelas ruas da cidade, ameaçando outros sobreviventes. Vivendo o último momento de sua vida, a mulher afrouxa o controle e continua reivindicando o oposto até o fim. O protagonista mata seu filho com um golpe de adaga e sangue espirra por todo o quarto. Ele sai calmamente, deixando os corpos de toda a família caídos no chão e lamentando que isso tenha acontecido. Desço para os andares seguintes. Atrás de mim ele deixa um fio esticado com sinos pendurados, que funcionam como alarme. Uma vez no andar seguinte, ele vê à sua frente um homem enorme e musculoso que na vida cotidiana era um personal trainer. O colossal infectado imediatamente corre para atacar nosso protagonista, segurando um enorme haltere de ferro em ambas as mãos. Michael consegue desviar do golpe, mas a força com que esse zumbi ataca é realmente impressionante, pois quanto mais forte uma pessoa era antes da infecção, maior o perigo que ela representa na forma de zumbi. Não dando ao personagem principal a chance de respirar, o zumbi imediatamente joga um haltere de ferro em sua direção, do qual Michael também consegue se esquivar e pular para a porta atrás dele. Após o pouso, uma explosão poderosa é ouvida quando outro mutante muito poderoso aparece do apartamento atrás dele. Sua aparição claramente pega nosso protagonista de surpresa, e ele consegue receber vários ferimentos. Além do poderoso treinador de zumbis, que possui uma força incrível, na frente dele há um animal zumbificado que parece um cachorro enorme. Ele imediatamente corre para atacar o personagem principal, mas Michael consegue desviar do ataque no último momento, encontrando-se à beira da morte. O cão zumbi ainda consegue tocar em nosso protagonista, e várias gotas de sangue começam a cair pelo chão. Eles voam pelas escadas, atraindo a atenção de todos os mutantes localizados nas proximidades, dentro do prédio. Michael percebe que a situação em que se encontra
é muito difícil e, além dos dois infectados fortes, ele atraiu a atenção de um grande número de pequenos indivíduos. A gravidade da situação é reforçada pelo fato de ele já ter sofrido um número bastante grande de ferimentos. O enorme treinador zumbi não o deixa recuperar o fôlego e continua atacando com uma força incrível, destruindo tudo ao redor. O personagem principal ainda consegue contra-atacar o agressor desferindo um poderoso golpe longitudinal em todo o corpo do zumbi. Os ferimentos recebidos não são suficientes para desequilibrar o zumbi, e ele continua atacando com uma fúria ainda maior. A situação também é piorada pelo zumbi, uma fera que complementa seus ataques com sua velocidade e dentes afiados. Michael decide se reagrupar e recuar por um tempo para bolar um plano mais adequado para combatê-los. Enquanto ele desce as escadas, ele se depara com zumbis de baixo nível que foram atraídos por seu sangue e ficaram em seu caminho. Ele se vê preso em um beco sem saída, onde de um lado seu caminho é bloqueado por uma multidão de infectados, e por trás dele, dois oponentes poderosos avançam em sua direção. O protagonista decide seguir em frente porque não tem outras opções para sair dessa situação. Ele começa a lidar com zumbis de baixo nível, em uma velocidade muito rápida, tentando abrir caminho para sua fuga. Um treinador de zumbis gigante joga um enorme haltere de metal em direção ao nosso protagonista, que derruba tudo em seu caminho. Depois disso, ele olha ao redor na esperança de encontrar o corpo sem vida de Michael, mas encontra apenas os cadáveres de seus colegas, sem entender para onde ele desapareceu. Enquanto isso, o personagem principal consegue se esconder na confusão no apartamento mais próximo, que aparentemente pertencia a algum jogador. Tentando recuperar o fôlego, o personagem principal tenta entender por que os infectados estão se desenvolvendo tão rápido, pois sua força já ultrapassou o primeiro estágio do apocalipse. Enquanto ele pensava no fato de que a evolução dos infectados estava ocorrendo a uma velocidade incrível, seus oponentes já estavam vasculhando o apartamento em que ele estava escondido. Um treinador fitness zumbi gigante encontra nosso protagonista, que estava escondido atrás do sofá todo esse tempo. Sem perder tempo pensando, ele imediatamente ataca o personagem principal, que por sua vez tenta se defender do golpe tomando toda a energia para si. A energia do impacto é tão forte que o corpo de Michael atravessa várias paredes de concreto e vai parar na sala ao lado. Por algum tempo, ele perde a consciência e, afogando-se no vazio, percebe que mesmo após o renascimento, ele continua sendo uma pessoa inútil e fraca, incapaz de mudar qualquer coisa. Deitado em uma pilha de escombros de concreto, o som dos sinos que ele deixou nos andares superiores quebrando o traz de volta à consciência. Ele imediatamente se lembra de sua irmã mais nova, a quem prometeu proteger a todo custo, e esse pensamento lhe dá força. Michael decide gastar imediatamente os pontos que tem para melhorar sua velocidade e força, o que lhe permite se recuperar. Ele corre para seu apartamento o mais rápido possível, destruindo todos os infectados de baixo nível com um golpe, graças às melhorias que recebeu. Nesse momento, Sylvia ouve sons estranhos atrás da porta e espera que seja seu irmão, e decide abrir a porta. Enquanto isso, lá fora há duas pessoas infectadas, em cujos corpos a luz do apartamento dos nossos heróis começa a brilhar. Mas Michael já está correndo para ajudar. Tendo lidado com o zumbi em um instante, ele se aproxima da porta e pergunta à irmã se está tudo bem com ela, pedindo para ela não se preocupar porque está tudo bem com ele. Enquanto isso, alguns infectados poderosos já conseguiram chegar ao abrigo deles, e ele pede para Sylvia fechar a porta e não abri-la para ninguém a qualquer custo. Michael aponta sua adaga para os zumbis, dizendo que não permitirá que eles deem um passo em sua direção. O instrutor de fitness zumbi começa a gritar furiosamente, repetindo a mesma frase várias vezes, pedindo um cartão de membro da academia. Dando um passo a mais, o herói principal imediatamente parte para o ataque, cortando a perna e dizendo que o alertou sobre as consequências. Depois disso, ele imediatamente salta, voa alto e joga sua adaga com toda a força no corpo da besta zumbi. Ao mesmo tempo, durante o pouso, ele desfere um chute poderoso no treinador zumbi, fazendo com que sua cabeça bata no chão de concreto. O personagem principal corre para pegar sua arma de volta, puxando-a para fora do corpo do cachorro. E neste momento, o treinador de zumbis tenta atacá-lo novamente, embora ele se mova muito mais lentamente. Aumentar as características por meio da melhoria de habilidades permite que Michael corte o corpo do mutante em pequenos pedaços com alguns ataques poderosos. Nosso protagonista sai vitorioso dessa batalha, e como esses zumbis são de nível mais alto, ele recebe mais pontos por eles. Ele também observa que resta muito pouco tempo antes da evolução louca dos zumbis, e se tudo continuar a se mover nessa velocidade,
ele precisa se adaptar o mais rápido possível. Depois de algum tempo, Michael termina de verificar todos os andares de sua casa, limpando-a completamente de infectados. Depois de uma noite tão exaustiva, ele retorna para casa e decide tomar um banho enquanto distribui os pontos de habilidade acumulados. O personagem principal decide desenvolver suas habilidades de maneira uniforme, investindo um pouco em cada ramo de habilidade disponível. Naquela noite, depois de descansar um pouco, ele decide verificar como sua irmã está se sentindo e conversar um pouco com ela sobre o que aconteceu. Sylvia diz que assistiu ao noticiário e que foi dito que zumbis apareceram no mundo todo, mas as autoridades garantem que conseguirão lidar com eles completamente. Michael promete que eles definitivamente serão capazes de lidar com isso, porque mesmo em caso de fracasso, ele sempre estará lá e certamente protegerá sua irmã. Sylvia conta que hoje ficou muito assustada, porque estava preocupada que seu irmão não voltasse. Se ela pudesse andar, ela faria todos os esforços para tornar a sobrevivência deles mais fácil. O personagem principal tenta encorajar a irmã dizendo que ela definitivamente conseguirá se reerguer, e ela, por sua vez, pede para não sentir pena dela, porque isso é impossível. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, Michael espera que haja uma chance de curar sua irmã, porque hoje começará a chuva de meteoros, que se tornou um ponto de virada após o início do apocalipse. Depois de algum tempo, um grande número de meteoritos começa a cair do céu. E Michael se lembra que em sua vida passada, essa foi a causa da primeira evolução dos zumbis. Dentro desses meteoritos existem núcleos especiais que podem fortalecer tanto zumbis quanto pessoas comuns. Se ele puder obtê-los em quantidades suficientes, ele mudará o mundo. Junto com sua irmã, eles assistem do telhado da casa enquanto uma chuva de meteoros começa a destruir tudo ao redor, transformando nossa civilização em ruínas de pedra. Em um momento, um dos meteoritos cai bem perto da casa dos nossos personagens principais, o que poderia muito bem ter acabado com suas vidas. Olhando o mapa, Michael percebe que caiu a uma curta distância da casa deles e que com sua velocidade, ele pode chegar lá em 1 hora. O protagonista decide fazer alguns preparativos e ir ao local da queda do meteorito na manhã seguinte para pegar o núcleo e tentar curar sua irmã. Um sorriso aparece em seu rosto porque ele começa a acreditar que um pequeno raio de esperança, pelo menos por um futuro brilhante e fugaz, apareceu em suas vidas. No dia seguinte aos meteoritos que atingiram todos os frutos da civilização em nosso mundo, uma enorme névoa de poeira paira sobre a cidade. Nesse momento, Sylvia percebe que seu irmão quer sair de casa e tenta dissuadi-lo dizendo que não é seguro. Michael explica que está saindo para tratar de um assunto muito importante e que está fazendo isso por ela e por toda a humanidade. Sua irmã, com uma expressão de desgosto no rosto, pede que ele não fale sobre isso porque ela preferiria que seu irmão estivesse são e salvo, em troca da capacidade de andar. O personagem principal pede perdão e diz que há uma confusão total, deixando para sua irmã um walkie-talkie, graças ao qual elas poderão manter contato. Ao descer pelo elevador para o primeiro andar, o protagonista fica um pouco chateado, percebendo que poderia ter ofendido sua querida irmãzinha. Seus pensamentos são interrompidos por Sylvia, que decide verificar se o rádio está funcionando e pede desculpas por seu comportamento, dizendo que entende que tudo isso está sendo feito por ela. Uma vez no primeiro andar, Michael pede perdão e diz que precisa ir embora, e pede para sua irmã não ir a lugar nenhum até que ele chegue. Por fim, a garota pede para ele verificar os bolsos, onde ela deixou o grampo de cabelo, que ele definitivamente deve devolver a ela quando retornar. Michael sai das paredes de sua casa, prometendo retornar antes de escurecer, e começa a se mover em direção ao meteorito caído, evitando colisões desnecessárias com os infectados. Neste momento, na cidade, um grupo de soldados está retirando pessoas infectadas, tentando manter a situação sob controle. Um dos soldados relata ao comandante que todos os mutantes na parte oeste da cidade foram eliminados e seus números diminuíram visivelmente após a chuva de meteoros. Enquanto isso, uma mulher alta e imponente chamada Megan recebe o relatório do soldado e se torna sua comandante. Sua assistente, Lina, diz que eles precisam dar novas instruções aos soldados e continuar limpando a cidade. Megan ordena que eles continuem patrulhando a área e garantam que nenhum infectado seja esquecido. Ao mesmo tempo, a conversa é interrompida por um homem sentado à mesa, que se levanta e pede à mulher que os acompanhe imediatamente até a empresa. Megan o agarra pela camisa, explicando que ela é uma policial, não sua guarda-costas pessoal, e que se ele valoriza sua vida, deve ouvir tudo o que ela ordena. Olhando para ele com um olhar assustador, a garota pede que ele expresse todas as queixas que não lhe convêm nas circunstâncias atuais.
Com medo da pressão de Megan, o homem não consegue pensar em nada melhor do que concordar e parar de ficar nervoso. Deixando os homens de jaqueta sozinhos, o comandante pede que Lina entre em contato com o Sr. Leonardo, que precisa receber algumas informações. Ao mesmo tempo, o segundo homem sentado à mesa olha com raiva para Megan, prometendo que um dia ele pegará aquele gato feroz. Após contatar o Sr. Leonardo, Megan relata que todos os zumbis da área desapareceram em algum lugar. E muito provavelmente isso se deve à chuva de meteoros de ontem, e por enquanto eles continuarão patrulhando. Enquanto isso, Michael se move em direção à cratera deixada pelo meteorito, tentando minimizar colisões com os infectados para não atrair atenção desnecessária. Depois de algum tempo, ele se encontra na cratera de onde emana uma enorme quantidade de energia escura. O personagem principal decide não tirar conclusões precipitadas e examinar os arredores escalando o prédio mais alto mais próximo. Ele vê um fragmento de meteorito localizado no centro da cratera, emitindo uma enorme quantidade de energia. E em sua vida passada, ele nunca tinha visto isso na vida real. Ele também percebe um zumbi perto de uma das paredes da cratera tentando sair, e que não está nem um pouco interessado em absorver o fragmento. Michael percebe que o tempo está começando a se mover em direção ao pôr do sol. Se ele demorar, o zumbi pode absorver a energia, e isso se tornará um grande problema para ele. O protagonista decide usar sua velocidade para evitar o confronto e simplesmente pegar o fragmento e fugir. Ao chegar à cratera, ele corre como um raio em direção ao zumbi na esperança de pegá-lo desprevenido e acabar com ele rapidamente. Ao atingir o corpo do infectado, sua arma caseira quebra como se fosse feita de vidro, e a pele do zumbi se mostra tão forte quanto aço. A garota zumbi se vira para o nosso protagonista e o cumprimenta, e sua aparência diz claramente que ela definitivamente não é uma fraca. Michael consegue notar seus olhos pretos e pupilas douradas, assim como tatuagens por todo o corpo, e conclui que na sua frente está um zumbi natural. Por alguns segundos, ele é tomado por um terror primitivo, pois em suas vidas passadas, eles eram os que mais aterrorizavam a humanidade e eram mais fortes do que qualquer outra pessoa. Em um instante, o infectado se aproxima do nosso protagonista, agarrando-o pelos restos de sua lança improvisada e jogando-o no ar com incrível facilidade. Ao tentar pousar no chão, nosso personagem principal começa a ser impedido por cipós que saem do chão como balas. Após conseguir pegar sua adaga, ele consegue cortar as plantas irritantes e permanecer são e salvo. Michael entende que os zumbis originais têm habilidades especiais, e sua força e velocidade estão em um nível muito alto, o que os torna oponentes não muito fáceis. Enquanto ele tenta entender por que zumbis tão fortes começaram a aparecer tão cedo, a garota não lhe dá chance de pensar e o ataca novamente. O protagonista decide não entrar em combate e simplesmente tenta pegar o fragmento e fugir, evitando danos desnecessários. Várias videiras aparecem de repente em seu caminho novamente, impedindo-o de fazer isso facilmente. O zumbi nativo sorri como se estivesse zombando do nosso personagem principal e estivesse simplesmente se divertindo. A velocidade de suas habilidades não dá ao nosso protagonista nem um segundo para pensar e tomar decisões, e ele é forçado a se defender o tempo todo. Seus poderes estão em níveis completamente diferentes neste momento. E mesmo tentando se defender, Michael ainda sofre muito dano. Percebendo a tristeza de sua situação, ele entende que os eventos estão se desenvolvendo muito mais rápido do que em sua vida passada, e aparentemente, a história está mudando. Ao mesmo tempo, Michael percebe como o fragmento do meteorito e o zumbi estão conectados por um fio de energia invisível. Ele sugere que o zumbi nativo, como todos os outros, surgiu desses fragmentos e atua como seu protetor. O protagonista assume que neste caso o infectado não conseguirá se afastar muito do fragmento e decide quebrar a distância com ela indo além da cratera. A garota zumbi tenta parar o protagonista com um galho de videira, mas ele consegue se defender e cortá-la em pedaços. Uma vez fora do alcance dela, Michael consegue recuperar o fôlego por um tempo e decidir o que fazer a seguir. Ele decide se refugiar em um prédio próximo e usá-lo como abrigo temporário para se reagrupar e bolar um novo plano. Ele tira um frasco de vidro vermelho da mochila e decide elaborar um plano ambicioso, dizendo que precisará do sangue de um homem morto. Depois de algum tempo, ele está pilotando uma motocicleta e lidera uma enorme horda de infectados que ele conseguiu atrair de toda a área. Ao se encontrar perto da cratera onde o espécime original está localizado, ele joga um frasco de sangue no ar, colocando seu plano em ação. O personagem principal consegue quebrar o tubo de ensaio e todo o conteúdo cai como uma chuva de sangue.
Seu plano era usar o sangue do morto como isca para um grande número de zumbis de baixo nível que o zumbi primordial teria que lutar. Tal atrevimento e plano insidioso enfurecem a fêmea, e ela começa a atacar com ainda mais velocidade e fúria tudo que tenta prejudicá-la. Michael começa a observar tudo o que acontece de longe e espera que seu plano tenha pelo menos algum efeito. Mesmo com uma vantagem incrível em força, o zumbi primordial é incapaz de lidar com a horda de infectados que avança em sua direção tão rapidamente, e eles simplesmente o sobrecarregam com números. A presença de inteligência no zumbi original permite que ela saia de uma situação tão difícil e use sua videira para voar no ar. Fora do alcance de zumbis normais de baixo nível, ela começa a atacá-los de um local seguro. Nesse momento, Michael decide se aproximar da cratera e tentar roubar o fragmento enquanto o original está ocupado lutando. A única coisa que preocupa nosso personagem principal nessa situação é o grande acúmulo de mutantes, por isso ele próprio pode cair em uma armadilha. O protagonista também entende que não pode atrasar essa batalha. Caso contrário, o fragmento terá tempo de restaurar a energia da fêmea e a situação ficará ainda mais difícil. Inesperadamente para todos os presentes, um rugido muito poderoso e ameaçador é ouvido, o que só pode significar uma coisa. Olhando ao redor, Michael e o zumbi original notam uma fera mutante enorme e feroz. Ele imediatamente corre para atacar a fêmea, pois sente perfeitamente sua força, e entende que precisa lidar com ela primeiro. A fera consegue derrubá-la no chão, apertando-a com a pata, com a intenção de rasgá-la em pequenos pedaços. O personagem principal percebe a natureza deplorável da situação, mas entende que o animal tem todas as chances de sair vitorioso dessa luta. Mas olhando para seu pelo, ele entende que ele logo sofrerá uma mutação. Isso acontecerá se a fera mutante conseguir absorver um fragmento de meteorito, e neste caso, tentar sair vitorioso desta batalha será inútil. O zumbi primordial, estando em uma posição menos favorável, ainda consegue atacar a fera com sua força, jogando-a para o lado. O mutante claramente não gosta disso e, com uma raiva animalesca ainda maior, ele ataca os zumbis. Sem tempo para reagir e acompanhar a velocidade de reação da fera infectada, ele ainda consegue cravar seus dentes afiados como facas no corpo da fêmea. Michael entende que a situação está tomando um rumo muito inesperado e já está se preparando para impedir que a fera termine o que começou, porque se o original perder, a situação ficará ainda mais terrível. No último momento, o personagem principal decide parar, não acreditando que um oponente tão poderoso, possuidor de inteligência, perdesse tão facilmente. Naquele exato momento, uma fonte de sangue começa a jorrar da boca da fera mutante, e seu corpo é perfurado pelas raízes da videira. Seu corpo se ergue alto no céu, pendurado nos galhos da videira, em forma de lança, significando sua derrota nesta luta. O protagonista percebe que tudo isso era apenas um plano do zumbi original, para atraí-lo para mais perto de si, a fim de lidar com dois oponentes com um só golpe. A mulher começa a sorrir e a elogiar nosso personagem principal, dizendo que o homenzinho patético não era tão simplório a ponto de acreditar em tal truque. Michael também diz que ela não é a adversária mais fácil e que ele terá que suar muito para sair vitorioso. Depois disso, ele desce para a arena, causando surpresa à primogênita, que não imaginava que ele viria pessoalmente até ela para morrer e perder. A fêmea decide não hesitar e imediatamente tenta atacá-lo com suas raízes, mas Michael consegue se defender mais uma vez. Ele continua a lutar contra inúmeros ataques com a videira, e observa que a luta contra a fera infectada e o grande número de zumbis de baixo nível exauriu bastante o primordial. No seu limite, ela tenta entrar em combate corpo a corpo e atacar Michael pessoalmente. Esse ato acaba sendo bastante imprudente, já que o personagem principal consegue facilmente cortar a mão do agressor com um movimento hábil. Depois disso, o zumbi original é tomado por uma raiva animal, e pela incompreensão de como um ser humano patético é capaz de tal coisa, e promete acabar com ele aqui e agora. O personagem principal fica bastante surpreso que a mulher ainda tenha força para lutar, e durante todo esse tempo ela não tenha mostrado seu máximo. Olhando ao redor, ele percebe que a original está começando a absorver a energia do fragmento, e com sua ajuda restaurar seus ferimentos. Depois de alguns momentos, ela assume uma nova forma, tornando-se como uma rosa e ficando muito mais forte. Sua velocidade e força aumentam 100 vezes, e ela começa a tentar acabar com nossa protagonista. Michael entende que com seu nível atual de força, ele não será capaz de derrotar um indivíduo tão poderoso de forma alguma e tenta escapar novamente, mas suas rotas de fuga são bloqueadas por galhos de videira. A primogênita diz que esse truque não funcionará com ela duas vezes,
e que eles decidirão aqui e agora quem será mais forte. O personagem principal lentamente começa a ficar sem forças para se esquivar e se defender, e um dos golpes quase atinge o alvo. Mas no último momento, os ramos da videira param de atacar Michael, e o corpo do zumbi original começa a emitir jatos de sangue. A protagonista percebe que o espécime feminino não suportaria uma energia tão forte do fragmento, e além disso, seu corpo está muito exausto depois de tantas batalhas. Ela tenta com todas as suas forças atacar Michael, dizendo que algum homenzinho patético não pode derrotá-la. Sem muita dificuldade, repelindo os próximos ataques do zumbi original, Michael diz que, continuando a lutar, ela acabará consigo mesma. Usando sua velocidade, ele diminui a distância entre ela e ele, percebendo que o resultado da batalha já está predeterminado. A mulher exausta cai no chão e se prepara para aceitar seu destino, percebendo a natureza terrível de sua situação. O protagonista a ameaça com sua adaga e diz que sabia o resultado desta batalha desde o início. Olhando para o zumbi primordial moribundo, ele se lembra de que no passado ele nem imaginava que seria capaz de derrotar um oponente tão forte. No passado, devido à força do inimigo, ele fez a escolha errada e se arrependeu por muito tempo. Então ele decide jurar ficar de pé até seu último suspiro, protegendo o que lhe é caro. A janela de contexto informa ao nosso protagonista que por matar um zumbi nativo, ele ganha 100 pontos de evolução. Michael não imaginava que ganharia tantos pontos por derrotá-la, e decide que precisa ser mais cuidadoso com os outros fragmentos no futuro. Após sua vitória triunfante, ele decide pegar o meteorito e fica surpreso ao ver que consegue tocá-lo calmamente com as mãos. Tocando o fragmento com a mão, ele sente sua energia começar a preencher seu corpo, restaurando sua força. Michael fica em choque total quando percebe que todos os seus ferimentos quase desapareceram completamente e espera que sua irmã também consiga se recuperar e começar a andar. Pouco antes de sair, ele olha novamente para o corpo da fera infectada porque ouve sons estranhos e presume que o monstro ainda esteja vivo. Uma enorme quantidade de energia começa a emergir de seu corpo, deixando o protagonista horrorizado pelo fato de estar prestes a enfrentar outra batalha. Seu rosto mostra uma surpresa incrível com o que vê, e ele não consegue acreditar no que vê. Um pequeno cachorrinho com pelo amarelo emergiu do corpo de uma enorme fera mutante. Ele pega o livro e sugere que após a morte da mãe, o filhote em seu ventre absorveu todos os seus poderes e foi capaz de sobreviver por causa disso. Michael sugere que ele pode domar o monstro recém-nascido se ele se tornar a primeira coisa que ele vê ao abrir os olhos. O cachorrinho começa a latir alegremente e lamber as bochechas do nosso personagem principal, pensando que ele faz parte da família. O protagonista decide dar ao seu novo animal de estimação o nome de Gold e, tendo-o escondido em sua mochila junto com um fragmento de meteorito, decide retornar ao seu abrigo o mais rápido possível. Movendo-se pelas ruas da cidade, uma energia estranha envolve tudo na área, atraindo multidões de infectados. Essa energia vem dos fragmentos de meteorito que nosso protagonista carrega em sua mochila e que funcionam como isca para os infectados. Antes que ele pudesse chegar ao abrigo, o chão sob seus pés começou a rachar e se desintegrar em pequenos pedaços. Michael consegue se esquivar e percebe que alguém o estava seguindo todo esse tempo, e ele não vai deixar essa pessoa escapar assim tão fácil. Um grande número de ratos gigantes mutantes, que estavam seguindo a energia do meteorito durante todo esse tempo, começam a aparecer do subsolo. O personagem principal consegue se defender do ataque dos roedores, percebendo que sua posição não é das mais vantajosas, e agora não pode simplesmente lutar contra eles. Neste momento, a assistente Lina pede ao seu comandante para descansar e pelo menos dormir um pouco, pois ela está em pé há muito tempo. Megan diz que não tem tempo para isso e continua observando a situação, e percebe nosso protagonista correndo à distância e relatando que vê um sobrevivente. A garota fica muito surpresa com a velocidade com que nosso personagem principal está se movendo, e também percebe que ele está sendo perseguido por uma enorme matilha de ratos gigantes. Embora Megan não consiga compreender como esse homem conseguiu evitar tantos ataques de animais infectados, ela ainda decide ajudá-lo. Enquanto isso, o protagonista se move em direção ao abrigo, supondo que o prédio será adequado para um abrigo temporário, onde ele poderá recuperar o fôlego. Uma vez dentro do prédio, as barras de ferro e as paredes de concreto conseguem segurar os mutantes que o perseguem por algum tempo. Michael, tendo conseguido chegar à garagem, senta-se no chão e tenta bolar um plano para suas ações, supondo que hoje não conseguirá voltar para casa e terá que passar a noite em outro lugar.
Ao abrir sua mochila para verificar se está tudo bem com Gold e o fragmento de meteorito, ele descobre que o cristal simplesmente desapareceu. A primeira coisa que nosso protagonista conseguiu pensar foi que o caco havia sumido, ou que seu pequeno animal havia conseguido absorvê-lo. Todas essas suposições são imediatamente dissipadas quando o menu de contexto da árvore evolutiva lhe diz que a absorção do cristal está completa e o processo de reestruturação começou. Naquele exato momento, o corpo do personagem principal é envolvido por uma aura incompreensível e ele começa a sentir uma dor muito forte que o despedaça. Um momento depois, seu corpo começa a emitir enormes quantidades e ondas de energia, jogando para trás tudo o que estava perto dele. No mesmo momento, os ratos que perseguem nosso personagem principal conseguem atravessar a barreira de concreto e entrar no estacionamento. Michael percebe a natureza deplorável da situação, mas não consegue reunir forças para reunir coragem e pelo menos tentar se levantar. E a árvore da evolução é a culpada por isso. Seus olhos começam a fechar e ele lentamente perde a consciência, sem acreditar que estará morto ali e agora. No último momento, Gold consegue salvar seu mestre lutando contra o ataque dos ratos e se levantando para defendê-lo. O corpo do pequeno filhote fica coberto por uma fina camada de eletricidade e começa a emitir uma grande quantidade de energia. Ele se coloca entre os ratos atacantes e o corpo de seu mestre, pronto para dar sua vida para protegê-lo. Gold começa a lutar contra hordas de ratos, atacando-os com choques elétricos e usando sua velocidade e tamanho a seu favor. O número de infectados acaba sendo muito grande, e por uma brecha nas paredes, até indivíduos de baixo nível conseguem penetrar e cercar nosso personagem principal. O fiel cachorrinho não consegue acompanhar tantos oponentes, e tem que continuar a batalha com os ratos localizados do lado de fora do prédio. Antes de atacar e acabar com nosso personagem principal, um dos ratos é inevitavelmente morto por uma bala de arma de fogo. Nesse exato momento, outros sobreviventes aparecem no estacionamento, armados e chegando para ajudar nosso personagem principal. O homem de cabelos grisalhos pergunta a Megan se eles deveriam ter trazido estranhos para o abrigo porque se ele fosse mordido, eles teriam muita dificuldade. O comandante responde que eles não podem abandonar o sobrevivente, eles precisam isolá-lo e observá-lo. Os sobreviventes conseguem se refugiar dentro do prédio, enquanto Gold permanece do lado de fora para defender o abrigo dos infectados que correm em sua direção. Nesse momento, Michael, estando inconsciente, acorda no santuário da árvore da evolução, que havia mudado visivelmente. Seu corpo começa a ficar coberto de coágulos de energia amarela, fundindo-se em um todo com o conjunto de genes que ele possuía. Esse processo leva muito tempo, mas em algum momento nosso personagem principal recupera a consciência. Enquanto Michael estava inconsciente, seu fiel companheiro passou o tempo todo lutando contra hordas de zumbis. Ao abrir os olhos, nosso personagem principal percebe que sua cabeça está se partindo, e ele está tentando se lembrar de todos os eventos que aconteceram com ele antes de perder a consciência. Megan, que está na mesma sala que ele, imediatamente aponta uma arma para ele e ordena que ele não se mova, e responda às perguntas dela primeiro. Michael responde que não tem tempo para isso, e que precisa urgentemente resolver coisas que são mais prioritárias. A garota está prestes a dizer ao personagem principal que ele não irá embora, quando ele aparece de repente atrás dela. A protagonista consegue desarmar Megan e jogá-la no chão, respondendo que não tem força suficiente para detê-lo assim. Nesse exato momento, todos os sobreviventes entram na sala e pedem para Michael não se mover ou fazer movimentos bruscos, caso contrário eles abrirão fogo. Megan ordena que seus homens fiquem parados e explica que ela é a comandante da polícia militar e que foram eles que o salvaram da morte certa. Um dos dois homens de terno diz que o personagem principal é um idiota ingrato e que eles não deveriam ter cuidado dele por 4 dias inteiros. Ao ouvir isso, Michael se esquece completamente de tudo o que aconteceu, percebendo que ficou desmaiado por 4 dias inteiros. Ele imediatamente corre em direção à saída, percebendo que todo esse tempo sua irmã está sozinha e em possível perigo. Megan consegue detê-lo, dizendo que a rua está cheia de zumbis e é muito perigosa, e o convida para ficar no esquadrão deles. Enquanto Michael pergunta o que acontecerá se ele recusar a oferta, uma silhueta enorme e assustadora é visível do lado de fora da janela do quarto em que eles estão. Um momento depois, o monstro irrompe na sala, destruindo tudo em seu caminho e soltando um grito furioso. Todos os sobreviventes imediatamente correm em direções diferentes tentando proteger a si mesmos e a todos ao seu redor. Atordoada, Lina, ainda uma estudante, sente um medo incrível e simplesmente não consegue se mover enquanto está parada no mesmo lugar.
O personagem principal consegue salvar a garota indefesa, parando a enorme pata do monstro com seu corpo e bloqueando seu caminho. Naquele momento, ele percebe que ele mesmo não entendeu como conseguiu fazer isso. E muito provavelmente sua destreza aumentou muitas vezes. Além de suas habilidades físicas, nenhuma pessoa no planeta é capaz de segurar com as próprias mãos uma força tão incrível de um mutante avançando em sua direção. Todos os sobreviventes, olhando para o que está acontecendo, não conseguem acreditar no que veem e duvidam que o estranho que encontraram seja uma pessoa comum. Usando seus poderes recém-adquiridos, o protagonista consegue jogar o corpo do monstro para trás. Percebendo que seus indicadores físicos aumentaram, ele imediatamente corre para o ataque, com a intenção de começar uma batalha com o enorme mutante. No último momento, seu punho para bem na frente do nariz da fera, e ondas de energia de seu golpe se espalham pelo chão. O personagem principal percebe que diante dele não está um monstro, mas seu cachorrinho domesticado Gold, que cresceu muito em 4 dias. Ele começa a abanar o rabo alegremente e a lamber seu dono, regozijando-se com seu retorno. Michael decide verificar suas estatísticas de habilidade e percebe que todos os pontos de evolução desapareceram, e um novo ponto de melhoria chamado aprimoramento genético apareceu. Tentando se lembrar de tudo o que aconteceu, ele entende que algo incrível claramente aconteceu com ele e muito provavelmente todos os pontos foram gastos em sua evolução. À medida que ele mergulha em sua consciência, ele vê que a árvore santuário da evolução também mudou e, aparentemente, ele experimentou o primeiro aprimoramento genético. Quando perguntado sobre o que aconteceu com ele, o menu de contexto responde que o personagem principal atingiu o limite e um fragmento de meteorito o ajudou a superá-lo. Michael lembra que cada pessoa tem um limite genético e em uma vida passada ele viu lutadores de alta patente que tentaram superá-lo, mas acabaram morrendo. Esse termo é chamado de restrições genéticas e aparentemente nosso protagonista é capaz de se desenvolver indefinidamente ignorando essa proibição. Ao perceber o que aconteceu com ele, Michael, montado em um cachorro, retorna até os sobreviventes, que ficam surpresos e muito assustados. Michael explica que Gold era muito pequeno até pouco tempo atrás, mas depois de comer tantos zumbis ele cresceu até esse tamanho. Megan, assim como todos os outros presentes, não entende como o monstro pode ser seu animal de estimação. O personagem principal diz que é uma longa história, e que ele contará a você mais tarde, mas agora ele precisa lidar com a multidão de infectados que está chegando. Ao perceber um grande número de zumbis no horizonte, Megan entende que a força deles não é suficiente para resistir a tamanha horda. A menina diz que eles não têm para onde ir, e que conseguiram encontrar esse lugar depois de uma semana de busca após o início do apocalipse, e não tem outro lugar. Michael começa a se aquecer e pede para a garota não se preocupar, pois há um abrigo militar a 40 quilômetros dali, e eles podem ir até lá. O protagonista pede que eles esperem em um lugar seguro enquanto ele lida sozinho com todos os infectados, e Megan diz que isso é loucura. Michael pede para seguir suas instruções e então parte para a batalha em seu cão domesticado. Lina, observando tudo o que está acontecendo, pergunta ao seu comandante se esse estranho poderá retornar são e salvo e acompanhá-los até o abrigo. Ao chegar ao lugar certo, o personagem principal decide não lutar com as próprias mãos e arrancar a placa de trânsito do chão. Ele atrai os infectados com um alto estrondo metálico e pede para Gold ficar de lado porque ele quer testar suas novas habilidades. Ao se deparar com uma multidão de infectados, ele desfere um golpe poderoso com uma placa de trânsito, destruindo um grande número de zumbis de baixo nível em 1 segundo. Michael percebe que em um curto período de tempo, ele se tornou muito mais forte, e é por isso que seus golpes se tornaram muito mais mortais. Lidando gradualmente com zumbis comuns em seu caminho, ele se torna um infectado desperto que atingiu o nível inicial. A classificação que nosso personagem principal usa foi preservada de uma vida anterior, quando os infectados recebiam uma classificação, e esse indivíduo, embora tenha uma força incrível, ainda não é dotado de inteligência. Tentar dar um golpe forte na cabeça do mutante com uma placa de trânsito não traz resultados visíveis, e o metal se dobra como plasticina. Enquanto isso, os sobreviventes, liderados por Megan, terminam de coletar suprimentos em seu antigo esconderijo e aguardam o retorno de nossa protagonista. O homem de terno começa a entrar em pânico, sugerindo que ele pode não retornar, e que eles serão uma presa fácil enquanto estiverem aqui. A menina diz que eles precisam seguir o plano e não entrar em pânico, caso contrário não terão chance de sobrevivência. O homem diz que eles viram claramente uma multidão de zumbis correndo em sua direção, e que em tal situação ninguém consegue sobreviver,
e se eles apenas ficarem sentados e esperarem, todos morrerão. Ele acrescenta que se eles não tivessem salvado esse cara daquela vez, eles não estariam nessa situação, e se ele voluntariamente decidiu se tornar uma isca, então eles precisam sair daqui o mais rápido possível. Megan pede para que ela pare de entrar em pânico e agir de forma imprudente, pedindo para seu amigo Leonardo defendê-la. O homem de cabelos grisalhos diz que também acha que eles precisam ir embora, porque não sabem se o sujeito está vivo e não deveriam correr esse risco. Por um segundo, há um silêncio mortal entre os sobreviventes e a garota concorda em ir verificar como as coisas estão indo no fronte. Leonardo e Lina tentam dissuadi-la, mas Megan afirma que esta é a melhor opção que ela pode tomar. Naquele exato momento, a conversa é interrompida por um grito alto de um zumbi que apareceu atrás deles. Tendo decidido que todos estão diante de uma morte inevitável, o infectado imediatamente recebe um golpe poderoso no crânio e voa para uma direção desconhecida. Michael fica na frente dos sobreviventes, dizendo que teve um pequeno problema no caminho de volta e espera não tê-los deixado esperando muito tempo. Megan diz que eles deveriam ser os únicos a se desculpar porque a polícia enviou um civil para o meio da confusão. O protagonista diz que se não fosse pela ajuda deles, ele teria virado um cadáver há muito tempo, e como forma de gratidão, ele eliminou a maioria dos zumbis da área, permitindo que eles seguissem em frente. Michael diz que cavalgando Gold eles podem chegar ao abrigo e que a estrada deve estar livre de mutantes. Megan fica bastante surpresa com tal declaração e decide esclarecer por que o personagem principal não irá para o abrigo com eles. Michael afirma que tem assuntos pendentes e precisa encontrar sua irmãzinha o mais rápido possível. Depois de colocar todos os sobreviventes nas costas de seu cachorro de estimação, Megan devolve a mochila para ele e lhe deseja sorte para encontrar sua irmã. Por fim, a garota decide descobrir o nome do nosso personagem principal e pede para voltar o mais rápido possível. Ao vê-los partir, o protagonista torce para que eles não cheguem ao abrigo tão cedo, porque à meia-noite, o primeiro estágio do apocalipse terminará, e zumbis despertos aparecerão. As habilidades físicas aumentadas do protagonista permitem que ele se mova pelas ruínas da cidade a uma velocidade incrível. Ao chegar em sua antiga casa em pouco tempo, ele percebe que há montanhas de cadáveres espalhados por toda parte, e também são visíveis vestígios de tiros. Michael usa o rádio para tentar entrar em contato com Sylvia, enquanto também tenta descobrir por que os militares estavam limpando áreas e não evacuando civis. Ao subir as escadas para os andares superiores do prédio, ele supõe que poderiam ser saqueadores comuns que, aproveitando a lei marcial, estão causando tumultos. Ao chegar ao seu apartamento, ele percebe que tudo ao seu redor foi saqueado, e a porta da frente foi simplesmente arrombada. Sylvia também não é encontrada dentro do apartamento, e tudo o que ele encontra é uma cadeira de rodas e uma fotografia quebrada no chão. Naquele exato momento, o personagem principal é tomado por uma raiva incrível e promete matar todos os envolvidos no sequestro de sua irmã mais nova. Naquela noite, um grupo de sobreviventes dirige pela cidade em um carro e atira nos infectados que encontram pelo caminho. Em um momento, o carro deles, lotado de suprimentos, fica preso em uma multidão de zumbis e o motorista pergunta ao seu comandante o que fazer em seguida. O comandante deles é o homem que sequestrou a irmã do protagonista, e ele diz que já informou seu tio sobre a localização deles e que eles serão pegos em breve. Sylvia pergunta aos seus captores por que eles estão fazendo isso, porque a humanidade deveria ter se unido e lutado junta contra uma ameaça tão terrível. O homem sorri, dizendo que não tem desejo de morrer pelos outros, e que agora é hora de usar a situação para expandir seu poder. Naquele exato momento, a conversa é interrompida por Michael, que cai no capô do carro. Ele imediatamente agarra um dos atiradores que defendia o carro e o joga no meio da multidão de infectados. O motorista do carro tenta ameaçar o personagem principal com uma arma, mas ele o joga longe com um chute forte. O comandante tira uma faca do bolso e, ameaçando matar a garota indefesa, ordena que o personagem principal não se mova e abaixe a cabeça. Michael, sentindo uma raiva incrível, imediatamente quebra o braço do homem, arrancando a faca de sua mão e o chocando. Ele imediatamente começa a ameaçar o personagem principal, tentando se gabar de seus laços familiares e do fato de que eles definitivamente o encontrarão e o salvarão. O personagem principal diz que sabe perfeitamente que está lidando com um bandido local que usa a lei marcial e as conexões de seu tio para fazer o que quer. Michael segura o corpo do homem sobre uma multidão de infectados, ameaçando jogá-lo para ser despedaçado por toda a multidão. O sequestrador de sua irmã começa a implorar miseravelmente por misericórdia, dizendo que fará tudo o que nossa protagonista desejar e cumprirá todas as suas ordens.
Percebendo que a persuasão não funciona com nosso protagonista, seus apelos se transformam em agressão e ameaças severas. Neste momento, 2 helicópteros aparecem acima das cabeças dos nossos heróis, que aparentemente chegaram ao chamado deste homem para salvá-los. O homem começa a rir, pensando que a salvação está próxima. Mas o protagonista simplesmente o deixa ir, e ele cai em uma multidão de infectados que começa a comê-lo. Uma das pessoas que chegou de helicóptero percebe tudo o que está acontecendo e pede para falar com o comandante Roger. Um homem relata que seu sobrinho foi morto por um jovem desconhecido e que há uma menina em sua companhia. O comandante Roger, que aparentemente era o mesmo tio que ameaçou o homem assassinado, ordena que o personagem principal limpe a área. Nossos heróis são alvejados por 2 helicópteros e Michael, segurando sua irmã indefesa nos braços, tenta encontrar abrigo. Tendo conseguido reagir ao fato de terem sido alvejados com mísseis, ele se dirige ao prédio mais próximo para encontrar abrigo temporário. Ele consegue correr para dentro e evitar um golpe direto de uma arma tão poderosa, salvando sua irmãzinha. O protagonista encontra um quarto seguro, onde deixa Sylvia, e pede que ela o espere ali até que ele resolva completamente as coisas. A menina entende a gravidade das circunstâncias atuais e pede ao irmão que tenha muito cuidado e volte são e salvo. Depois disso, Michael, deixando sua irmã em um lugar seguro, retorna à rua para lidar com 2 helicópteros militares. Ao ser atacado, ele percebe que lutar no chão não é muito vantajoso e decide recuar. Os sons dos tiros atraíram um grande número de zumbis de toda a área, tornando as rotas de fuga muito difíceis. Graças às suas habilidades sobre-humanas, Michael consegue atravessar a multidão de mutantes. O comandante militar em um dos helicópteros observando a situação, não consegue acreditar no que vê e presume que esse sujeito não é uma pessoa comum. Ele ordena que o piloto encontre um prédio alto próximo e o pouse no telhado, depois continue perseguindo o sujeito. Depois de deixar meu capitão em Michael, abro fogo com uma metralhadora que dispara até 70 tiros por segundo. Ao ver como nosso protagonista consegue desviar da chuva de chumbo, o metralhador não consegue acreditar, pois uma pessoa comum já seria um cadáver. Ao mesmo tempo, o capitão militar, no telhado e armado com um rifle de precisão, mira em nosso personagem principal.